Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos virtualmente mais uma vez e também temos a excelente notícia de que no próximo domingo poderemos estar reunidos também presencialmente, guardados as devidas precauções sanitárias, mas aí estaremos no nosso novo lar, não o nosso eterno lar ainda, mas o nosso novo lar. O jardim está de casa nova, como a maioria dos irmãos já deve saber, e é motivo de grande alegria poder compartilhar com os irmãos essa nova fase. Então, oremos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e vamos orar também, pedindo que o Senhor fale conosco mais uma vez nesse culto aqui, no qual nós vamos prestar a Ele essa noite. Antes de orar, vamos ler o Salmo 96. Vai passar aqui na tela, em algum lugar, que vocês possam acompanhar de casa, o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, a terra exulte. Rujam o mar e a sua plenitude. Folgue os campos e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse texto é um convite ao culto, é um convite à adoração, baseado com fundamento nos atributos gloriosos do nosso Deus. Nós vemos aqui o salmista louvando a Deus pela sua santidade, pela sua glória, pela sua força, pela sua justiça, pela sua salvação, por ele ser o Deus criador de todas as coisas. Então nós vemos aqui o salmista convidando o povo de Deus a prestar honra ao nome do Senhor, a prestar culto a Deus, a glorificá-lo por conta do que Ele é e do que Ele fez. E é isso que nós temos aqui para fazer nessa noite. Então, mais uma vez, vamos fazer uma oração de exaltação a esse Deus Todo-Poderoso que nos escolheu para fazer parte do seu povo. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos, Senhor, diante de Ti para Te prestar um culto, Senhor. Te pedimos que o Senhor direcione nosso coração e a nossa mente para que estejamos concentrados naquilo que estamos fazendo, Senhor, que façamos com consciência, que cultuemos ao Senhor baseado nas suas misericórdias, que cultuemos ao Senhor baseado na sua justiça, na sua santidade, Senhor, que possamos olhar para quem Tu és, Senhor, e que o nosso coração seja impelido, Senhor, pela Tua glória a Te louvar, a Te exaltar, a Te bendizer, Senhor. Só Tu és Deus. Não há outros deuses, Senhor. Só Tu reinas, só Tu criaste o mundo, só Tu nos remiste e só Tu merece toda honra e toda glória. Que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração aqui nessa noite, no nome e por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar 2 cânticos de exaltação a nosso Deus.
Vamos cantar nosso louvor da comunidade da vila. Música que fala sobre nós fazermos da nossa vida um culto racional ao nosso Deus. Vamos cantar essa canção. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Vamos cantar sobre a onisciência e a onipotência do nosso Deus e como isso traz conforto e descanso, segurança para as nossas almas. Da tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa.
ser como estás. Conheces cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosas, maravilhosas. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, agora no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós estamos vendo aqui uma advertência, né? Como é recheado o livro aos Hebreus de grandes advertências acerca da apostasia, acerca de nós rejeitarmos o Cristo, o Messias, e trocá-lo por qualquer outra coisa. Aqui nós temos mais uma advertência para que nós não vivamos de modo a desagradar ao Senhor com irreverência. E aqui a gente pode até pensar que ele está pregando algum tipo de religião por obras, ou querendo amedrontar os cristãos para que sirvam a Deus por medo. Não. O começo do versículo diz assim: por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça. Está dizendo, vocês receberam o reino, vocês ganharam o reino, Deus salvou vocês, colocou vocês dentro do reino dele, inseriu vocês no reino dele, por graça. Agora retenham a graça e sirvam a Deus de modo aceitável. Aí ele diz a advertência depois, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui faz referência direta ao texto de Deuteronômio 4:24,
onde há uma advertência seríssima para que os judeus eles temam a Deus, eles não sirvam outros deuses, porque Deus se voltaria com ira contra eles. Mas aqui nós vemos mais uma advertência a esse respeito. E isso nos exige temor e reverência. Então vamos fazer um momento de confissão de pecados, pedindo perdão a Deus, porque nós muitas vezes somos negligentes com Ele, nós somos negligentes com a sua vontade, nós somos negligentes na forma com qual nós adoramos Ele, nós somos negligentes no culto. Se formos citar aqui os momentos onde nós não agimos com a reverência necessária para com Deus, a gente sabe que nossa lista seria incontável. Mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo Ele pode e Ele vai nos perdoar. E Ele já nos perdoou. Então vamos orar pedindo perdão a Deus, porque nós muitas vezes não se comportamos da maneira adequada, agradável a Ele, mesmo depois de sermos trazidos para o Seu reino. Então vamos ter um momento de oração e já nós vamos cantar uma canção de confissão de pecados. Sonda-me, ó Deus, pois vê meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vins pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar,
tuas bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos passar para um momento agora de gratidão pelo perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós pedimos perdão, por nossa negligência, por nossa irreverência, mas também agora vamos agradecer, porque no sangue de Cristo nós temos a certeza de que nossos pecados foram perdoados, como diz o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós vemos aqui, eu fui muito rápido, foi Tiago, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós vemos que Deus ordena que nós não pequemos. Porém, se nós pecarmos, todavia, nós temos um advogado junto a Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou a si mesmo propiciação pelos nossos pecados, sacrifício pelos nossos pecados, onde, por meio do seu sangue, tornou Deus propício a nós, pecadores. Então, podemos orar a Deus agradecendo pelo perdão dos pecados, porque nós não dependemos de nossos esforços. Nós não dependemos de nos santificar para poder chegar no nível de santidade pelo qual Deus vai nos aceitar e nós ganharemos a vida eterna. Não. Isso é o que todas as outras religiões do mundo pregam. O cristianismo diz: você não pode salvar a si mesmo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu no seu lugar e tornou Deus propício a você, tornou Deus propício a nós. Então nós temos redenção em Cristo Jesus, nós temos o favor de Deus em nossas vidas, porque Cristo é o nosso advogado e o sacrifício perfeito que foi entregue para nos substituir. Então vamos orar, agradecendo a Deus por tamanha obra. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Nós reconhecemos que somos pecadores, nós conhecemos a nós mesmos e sabemos que não há esforços humanos que possam nos redimir, nos transformar, nos santificar, para que sejamos aceitos por Ti, Senhor. Mas graças a Deus, porque esse peso foi retirado de nossas costas, nós não precisamos fazer isso, o Senhor já fez por nós. O Senhor enviou o Teu Filho, Senhor, para nos tornar alvos da Tua bênção, Senhor. O Senhor fez o Seu Filho maldição para que sejamos amados por Ti, Senhor. O Senhor rejeitou o Teu Filho, Senhor. O Teu Filho foi rejeitado por conta dos Seus pecados, para que nós fôssemos aceitos, Senhor, mesmo com os nossos pecados, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê um coração grato, um coração que busque Te honrar, busque Te servir, que vivamos vidas dignas, Senhor, da graça que recebemos, Senhor. Que possamos, sim, lutar contra o pecado, Senhor, mas não mais baseados na nossa força, não mais baseados nos nossos esforços, em nossa disciplina, em nossos esforços, mas baseados somente na obra expiatória de Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que nos santifica, apontando para a luz do Evangelho. Que possamos, Senhor, viver à sombra do Evangelho, à sombra do sacrifício de Cristo, para que tenhamos um coração todos os dias grato e dispostos a Te servir e a Te honrar. Em nome de Cristo que nós Te oramos. Amém. Vamos cantar sobre esse sacrifício.
majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Graças e paz, meus irmãos. Vamos fazer esse momento com a máscara para se acostumar para a semana que vem. É estranho, né? Faz parte. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo número 105. Vou dar um tempo aí para o pessoal da mídia localizar e você também em casa. Salmo 105. Salmo 105, versos 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Você percebe aqui nesse texto um aspecto muito importante da nossa ação de graças.
Aquele momento que fazemos todas as semanas aqui, ele tem um aspecto missional. Quando nós rendemos graça ao Senhor, invocamos o seu nome, nós fazemos ele conhecido entre as nações. Você percebe quão simbólico é isso? Tantas pessoas aí murmurando, chateadas com o ano, mas em algum lugar há um grupo de crentes que agradece a Deus pelo ano, que agradece a Deus por tudo que tem feito. Isso é um testemunho que nós temos um Deus bom, que nos abençoa. Então eu quero que você traga os seus motivos de gratidão à mesa. Já oramos agradecendo pelo perdão do pecado, agora oraremos agradecendo pelas dádivas que o Senhor tem nos dado. Como igreja, nós celebramos aqui a recuperação de alguns membros que estavam enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos porque conseguimos fechar o contrato da casa, do novo local. Estamos em processo de mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos esta semana, por motivos técnicos e misteriosos, que só nós e ela sabemos. Nós agradecemos nesta semana pelo aniversário de Lali, aquela que nos alegra tanto com a sua vida, com o seu sorriso, com a graça que transborda, completou o ano e alegrou o coração dessa igreja. Irmão, eu sei que você também tem motivos particulares e familiares, traga-os todos à presença de Deus. Inclusive menciona aqui o filho do dono do imóvel, que nós estamos nos mudando para lá, que estava enfermo, a igreja orou, ele se recuperou. Nós só temos motivos para louvar o nome de Deus, inclusive para que os povos saibam que nós temos um Deus maravilhoso. Curve sua cabeça, ore comigo, peça também se você tem motivos, e todos nós temos, mas agradeçamos ao Senhor nesse momento. Curve sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pelo teu favor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado tanto. Nosso coração está extremamente grato. O Senhor tem ouvido as nossas orações, tem cuidado dos nossos irmãos, dos nossos familiares, até mesmo aqueles que intercedemos, que não fazem parte dessa comunidade. Nós temos percebido as tuas bondosas mãos atendendo, Senhor, nossas orações. Te agradeço, Pai, porque o Senhor também ouviu o nosso clamor no que diz respeito ao retorno da igreja, a um novo lugar. Nós visivelmente percebemos que foi a tua mão que nos conduziu até aquele lugar, Senhor. Te colocamos também a necessidade, Senhor, de tudo transcorrer tranquilamente essa semana, as adaptações. Abençoa, Senhor, o nosso ajuntamento para que seja seguro, que seja uma bênção rever os irmãos e te cultuar, Pai. Te agradecemos pela vida de Lali, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa jovem, que ela continue crescendo em graça e transbordando graça para nós, Senhor. A abençoa, a fortalece e a alegra no nosso meio. Te agradecemos por tudo e colocamos a nossa vida diante de Ti. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como ato de adoração e de gratidão, levando em consideração os novos momentos, os novos desafios, eu lhe convido a ofertar e a dizimar na casa do Senhor nesse momento. Esta semana, mais uma vez, estaremos com esse procedimento virtual. Semana que vem também, porque alguns irmãos continuarão nas suas casas, o grupo de risco. Mas semana que vem, aqueles que estiverem presencialmente podem retornar a essa atividade no momento de culto presencial. Mas hoje, todos, nós vamos participar nesse formato, certo? Então, que você possa ofertar ao Senhor, nesse momento, com um coração cheio de alegria, cheio de louvor ao nome de Deus. Enquanto isso, nós vamos entoar uma canção que exalta o nosso maravilhoso Redentor. Participar a sua obra vou cantar, meu Salvador.
mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe na vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos abrir agora, meus irmãos, nossas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, do 25 até o 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
revelara-lhe o Espírito Santo que não passarei pela morte antes de ver Cristo, o Senhor, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Nós estamos aqui diante do cântico de Simeão, né? Nos textos belíssimos da Escritura, onde nós vemos aqui a expectativa de um judeu pela vinda da semente prometida, pela vinda do descendente de Abraão, pela vinda daquele que faria o reino de Davi se perpetuar eternamente. Nós vemos aqui Simeão à espera do Cristo de Deus, do enviado de Deus. E essa expectativa foi suprida pelo Senhor Deus, por Jesus Cristo, que revelou a ele que ele não morreria antes de ver o menino Jesus encarnado. E aqui nós vemos o grande encontro, né, de Jesus, de Simeão com Jesus, ou de Jesus com Simeão, pode-se dizer também. E como ele teve a sua vida, o sentido da sua vida satisfeito naquele momento, completo. Ele teve uma completude daquela finalidade da sua vida naquele momento. Ele disse: agora que eu vi o Senhor, agora que eu vi a salvação de Deus, agora que eu vi o descendente prometido, a semente prometida, agora que eu vi a própria salvação encarnada, eu posso ir em paz. O encontro de Simeão com Jesus foi suficiente para que ele se sentisse pleno ao ponto de dizer que a vida dele poderia acabar ali. O maior bem que ele poderia ter experimentado, ele experimentou, que foi encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E aí, ele faz essa linda declaração, né, que é uma canção, né, um cântico que ele louvou a Deus por tamanha graça, tamanho privilégio, que foi encontrar-se com Jesus. Meus irmãos, nós não precisamos ser Simeão para vermos o Cristo encarnado, para vermos o Deus encarnado. Nós já vemos pelos olhos da fé aquele que veio, encarnou, e Simeão não viu a salvação inteira, ele viu Deus encarnado. Nós vimos o Cristo crucificado e ressurreto. Nós temos mais motivos do que Simeão para cantar e para sentirmos plenamente satisfeitos por toda a eternidade, porque os nossos olhos viram a salvação em sua plenitude. Toda a verdade nos foi revelada na vida, no nascimento, na vida e na morte do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a visão completa. Nós achamos que Simeão foi mais privilegiado do que nós, mas na verdade não. Nós fomos mais privilegiados que Simeão. Porque, como Paulo diz lá na carta dos Gálatas, sempre que nós pregamos o Evangelho, nós estamos vendo Cristo exposto como crucificado. Então nós não só vimos o Cristo encarnado, nós vimos a vida perfeita dele, e nós vimos a sua morte vicária, e nós vimos a sua ressurreição ao terceiro dia. E agora estamos aguardando a esperança final, quando ele virá retornar e nos buscar. Isso é suficiente para trazer sentido à nossa vida. Vamos chamar agora Rodrigo, que vai trazer mais uma palavra. E vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através do seu servo. Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor vai falar conosco por meio da tua palavra. Que Cristo seja exposto aqui, Senhor, crucificado. Que nós possamos olhar para a cruz nesse momento, enxergar, Senhor, na cruz a nossa salvação e a nossa satisfação. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Agora sem a máscara. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Êxodo,
capítulo 3. Um texto extenso, nós iremos lê-lo todo, mas não nesse primeiro momento, certo? Nós iremos ler ao longo da exposição. Finalmente, irmãos, nós avistamos o retorno tão sonhado ali no horizonte. É claro que será um pouco diferente. Teremos algumas restrições necessárias. Mas também teremos diferenças positivas. Um espaço novo e maior. Uma nova etapa na vida da nossa igreja. Um grande encontro nos espera. E enquanto não chegamos lá, cumpre-nos preparar nosso coração, a nossa casa, para esse momento tão singular. Êxodo capítulo 3 vai nos ajudar com isso. Vamos ler primeiramente dos versos 1 a 3. E depois, ao longo da exposição, nós concluiremos a passagem, se assim o Senhor permitir. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor. Pai bendito, pedimos a Tua iluminação nessa noite. E pedimos mais do que isso, que o Senhor encontre-se conosco, através da Tua palavra, para a Tua glória e para a nossa alegria. No nome de Jesus Cristo. Amém. Encontros casuais, por mais importantes que sejam, não demandam preparação. Especialmente quando se trata de uma surpresa. É certo que, de um lado, aquela pessoa que está idealizando o momento, ela tem planos e ela mobiliza meios para atingi-los, mas aquele que é o alvo da surpresa nada faz a respeito. Muito possivelmente, foi nesta estrutura que se deu o nosso primeiro encontro com o amado da nossa alma, o nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da nossa conversão. A maioria de nós não esperava o que aconteceria naquele momento, que mudaria a sua vida. E ainda aqueles que de algum modo se prepararam para aquele momento, para aquele encontro, para aquele instante, não poderiam jamais mensurar o impacto que aquele encontro produziria. E depois dessa primeira aproximação de verdade, de salvação e de graça, os encontros tornaram-se constantes, uma doce rotina na nossa vida, e assim também mais planejados. Seja aqueles encontros diários na nossa devoção pessoal, ou então o encontro semanal, o ajuntamento público, o encontro da família da fé com Deus vivo e verdadeiro em assembleia solene. Você consegue lembrar do seu primeiro encontro com Cristo? Você consegue lembrar dos seus primeiros encontros devocionais com a palavra de Deus? Como você lia avidamente? Você consegue lembrar dos seus primeiros cultos? A sensação de ter uma família unida, louvando o Senhor que você tanto amava? E por que eu estou trazendo à memória tantos momentos cheios de afeto e significado? Porque depois de um longo e inesperado hiato, essa pausa nas nossas atividades presenciais, boa parte de nós está exatamente neste limiar, às portas de um recomeço, flertando com um reencontro com o Senhor no seio da sua igreja reunida. E para tanto, irmãos, um momento tão sublime, tão singular, nós devemos preparar não somente a estrutura física do jardim, como estamos fazendo. Cada um de nós deve também arejar a antessala do seu coração para esse encontro maravilhoso com Deus. Diante disso,
eu quero te convidar a um texto que fala sobre Deus se encontrando com o seu povo, e num contexto muito interessante. Porque ao longo da história do povo de Deus, eles também passaram por separações momentâneas, desencontros do culto. Pense, por exemplo, naquele período de 70 anos no cativeiro. Mas antes disso também nós temos o período em que o povo de Deus esteve cativo no Egito e não podia se reunir para adorar o Senhor. Tanto é que este foi um dos argumentos que Moisés usou sobre ordem de Deus com o faraó: deixe meu povo sair para me servir, para me adorar. E o que nós temos aqui é exatamente o momento que Moisés tem um encontro com Deus, e este pré-encontro o prepara para o capítulo 19, onde finalmente ele reúne todo o povo em assembleia solene. É claro que há algumas diferenças teológicas no nosso momento para esse momento. Deixa eu falar da diferença, depois eu volto para a semelhança. Naquele período, irmãos, eles não poderiam ter um contato direto, imediato com Deus, sem templo, sem sacerdote, sem sacrifícios. Mas nós temos todas essas coisas em Jesus Cristo, que faz a mediação com Deus. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o templo que taberculou entre nós, Ele é o sacerdote, sumo sacerdote. Então nós temos esse acesso de uma forma totalmente diferente, mas nem por isso nós devemos menosprezar a graça especial que é ofertada no ajuntamento. Há uma promessa para nós. É um meio de graça extraordinário. Agora voltemos então à semelhança. Nós temos aqui um encontro que prepara para um segundo encontro maior. É esta perspectiva que eu quero trazer para você nessa noite. Um encontro com Deus vivo e verdadeiro onde você está, na sua casa, diante da palavra, porque Cristo fala conosco, mas preparando o seu coração tanto para valorizar momentos assim, como para que você possa encher o seu coração de expectativas corretas para o que Deus fará na semana que vem e para a forma com que você deve se comportar no culto, no encontro, no reencontro com Deus em assembleia, com a família da fé cultuando junto a você. Nós veremos, a partir desse texto tão magnífico da palavra de Deus, que os encontros com Deus são marcados por pelo menos 5 coisas. 5 pontos. Primeiro elemento, os encontros com Deus são marcados por encantamento, versos 1 a 3. Veremos também que o encontro com Deus é marcado por reverência, versos 4 e 5. O encontro com Deus é marcado por consolo, versos 6 a 9. O encontro com Deus é marcado também por comissão, versos 10 a 12. E por fim, o encontro com Deus é marcado por encorajamento, versos 13 a 22. Veremos nessa noite que quando o povo de Deus se encontra com Deus, nós temos encorajamento, reverência, consolo, comissão e encorajamento. Encantamento e encorajamento. Primeira coisa, então, irmãos, que nós temos quando nos deparamos com Deus, quando nos encontramos com Ele individualmente e em culto público, nós temos encantamento. Como é que você poderia descrever a sua rotina diária, a sua rotina semanal? Será que o termo mais adequado seria mesmice ou emoção ou surpresa? Há um senso monótono de normalidade na sua vida? Ou você é tomado, na maioria do tempo, pelo sentimento de espanto e de novidade? Sendo bem sinceros, a maioria de nós segue rotinas e padrões. No entanto, quando Deus vivo e verdadeiro entra em cena, quando Ele interfere, quando Ele nos encontra, a situação muda. Veja o que acontece aqui com Moisés. Ele está afogado, ele está mergulhado no meio da sua rotina. E que rotina? Este é o homem que por 40 anos viveu de forma nabanesca na corte do faraó, tratado, criado pelo faraó como filho.
Mas depois de uma grande reviravolta na sua vida, ele não está mais nesse império suntuoso. Ele não é mais príncipe do Egito. Ele deixou o resplendor da corte de Faraó. Agora a sua rotina é outra. Habitando no deserto. Ele cuida então do rebanho de Jetro, seu sogro. Agora ele é um humilde pastor. No meio da poeira. No meio do sol do deserto. Mas não é interessante que Deus revela-se a ele exatamente ali, naquela situação tão ordinária, tão comum, é ali, sobre a névoa da normalidade, que o Senhor aparece e intervém na sua história. Veja o extraordinário brotando aqui. Primeiro nós encontramos uma árvore, no verso 2, sassa. Um tipo de vegetação extremamente comum no deserto. Mas ela pegava fogo. O que também não era tão extraordinário assim, por causa da vegetação seca, das temperaturas altas, havia esse tipo de autocombustão. Mas o que chama a atenção de Moisés é porque essa sassa, ela não se consumia. O verso 2 nos revela que o anjo do Senhor estava ali. Mas nós não sabemos se ao primeiro momento Moisés teve essa noção toda do que estava acontecendo. O que nós sabemos e o que nós percebemos é que os seus olhos ficaram cheios de encantamento. Porque o verso 3 diz: irei para lá e verei essa grande maravilha. A sarça ardendo, com a presença do Senhor no meio daquele evento, é cheia de significado para nós. E também deve trazer espanto e encantamento ao nosso coração. Primeiro, porque mostra que Deus tem poder suficiente para fazer com que as propriedades naturais de algo ajam de forma totalmente distinta e oposta, ou seja, Ele controla toda a natureza, Ele controla todas as coisas. Mas uma aplicação mais simbólica aqui é que aquela sarça que não se consome pelo fogo é um retrato muito simbólico do povo de Israel, que estava sob jugo do Faraó, que sofria, que era oprimida, mas que não era consumida pelo fogo. Por quê? Porque o anjo do Senhor, a presença de Deus, estava com eles. Isso deve trazer encantamento aos nossos olhos. O primeiro encontro que nós tivemos com o nosso Senhor, nós também tivemos essa sensação de deslumbramento, de maravilha, porque a nossa vida seguia numa direção, e de repente nós percebemos um mundo espiritual que não tínhamos conhecimento, ainda que tenha sido através de coisas simples, de lugares simples. Foi a palavra de um pastor, foi o testemunho de um amigo, mas o poder sobrenatural de Deus agiu, e nós ressuscitamos. Talvez você passou por um contexto mais dramático no seu primeiro encontro com o Senhor. Talvez você estava no fogo, não foi consumido, Ele te livrou, e ali você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas seja como for, esse espanto, esse assombro, esse encantamento deve estar presente em nossas vidas. É porque às vezes, como Moisés, nós estamos no meio da poeira e do enfado do deserto, as lides do dia a dia. Por isso que você precisa abrir a Bíblia para que se descortine diante dos olhos as coisas extraordinárias que Deus tem feito. Eu compartilhava essa semana com uma irmã aqui do jardim alguns pedidos de oração, parentes enfermos, situações difíceis. E no meio disso tudo ela também me trouxe milagres que Deus fez. E aí você percebe que muitas vezes os nossos olhos estão olhando para a situação triste ao redor, e a gente deixa de perceber que nas coisas mínimas, nas pessoas que estão perto ou que estão longe, de repente Deus está fazendo com que sarças não sejam
consumidas pelo fogo. Cadê o encantamento dos olhos? É por isso que a gente precisa encontrar-se com o Senhor diariamente. A nossa família precisa se sentar, precisa ouvir do Evangelho e se encantar com a obra de Cristo mais uma vez. É por isso que é tão importante esse momento que nós teremos aqui, irmãos, onde, como igreja, nós tocaremos a eternidade, nossos olhos espirituais serão abertos e nós perceberemos mais uma vez o que Deus está fazendo. A adoração pública recalibra o nosso coração, abre os nossos olhos para as realidades espirituais, nos enche de maravilhamento, de encantamento. Como precisamos disso? Porque até o final da nossa trajetória encontraremos com o Senhor, nos encantaremos com Ele o tempo todo, e na eternidade ainda não cessaremos de conhecê-lo, de admirar a sua maravilhosa obra e a sua incomparável graça. O encontro com Deus, ele é marcado por encantamento. A presença daquele que criou todas as coisas por sua palavra é capaz de encher qualquer ambiente com a sua graça multiforme, com seus adornos resplandecentes de santidade, com a admiração dos sábios e misteriosos caminhos da sua providência. Há uma glória assombrosa e totalmente satisfatória emanando do trono da graça. Esta presença que torna a Escritura sagrada agradável ao coração temente, que ali enxerga a beleza do seu Cristo na sua devoção diária. É esta presença que irrompe no ajuntamento de adoradores, onde o espanto é compartilhado, amplificado e vivenciado no calor da comunhão dos santos, mesmo com certa distância sanitária. Essa presença que arrebatou o nosso afeto no dia do primeiro encontro, no dia da conversão. E é esta presença que nos presenteará eternamente com doses contínuas da beleza do nosso Rei. Nós não podemos perder esse sentimento. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele revele diante de nós as maravilhas da lei. Elas estão aqui. Lembre-se que as pessoas que conviveram com Jesus Cristo encarnado olhavam para eles e se admiravam com Ele, do seu poder, da sua graça, do seu ensino. E nós podemos fazer isso ainda através da palavra, através da pregação. O Senhor está nos fazendo passar pelo fogo. É interessante que esse é o símbolo da nossa igreja. Nós não somos consumidos nesse fogo. Quando a igreja estiver reunida novamente, se encante com esse milagre da presença, na presença do Senhor. Você que está em casa e que não congregava conosco, mas no abrigo secreto da sua televisão, tem acompanhado semanalmente esses cultos, venha. Nós queremos nos encantar com aquilo que Deus fez na sua vida. Venha se encantar junto conosco. Na presença do Senhor, nós temos encantamento. Essa é a primeira verdade do texto. Mas no encontro com Deus, nós temos também reverência. Versos 4 e 5. Acompanhe a leitura. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Nem todos os encontros demandam de nós o mesmo nível de formalidade. Aquele almoço de atualização com um amigo que nós não vemos há muito tempo difere na atmosfera, na vestimenta e até no cardápio do jantar especial com aquela que estamos cortejando. Totalmente diferente. É totalmente diferente o momento que eu desço, que eu vou até a cozinha e tomo café da manhã com os meus pais de forma mais descontraída, do que um encontro formal para tratar de assuntos de interesse público junto com o governante
do município ou da cidade, do estado. O encontro com Deus, ele também tem uma áurea que precisa ser considerada. Veja o que acontece aqui no texto. Por um lado, Moisés tem aquela tensão no seu coração da expectativa, da curiosidade. Nós não sabemos até que ponto ele tinha consciência ainda da presença de Deus, mas conforme ele vai avançando, conforme ele vai se aproximando, o Senhor fala. Nós precisamos entender porque esse comando divino. Porque a ideia é que se o Senhor não falasse nada, Moisés teria se aproximado muito mais. Quando o Senhor intervém, é porque de algum modo ele quer atrair Moisés, mas ao mesmo tempo ele quer que Moisés tenha uma certa cautela. E essa cautela, irmãos, diante da voz de Deus e da presença de Deus confirmada, é descrita lá em Atos 7,31, como Moisés tendo ficado atônito. E é compreensível, não, irmãos? Não era um evento sobrenatural por si só. Era o próprio Deus que estava falando com Moisés da sarça. Por isso ele fica atônito. Veja, até os termos com que ele responde, eis-me aqui, indica essa postura de servo. Ele fica na posição de obediência. Você percebe a tensão, ele quer se aproximar, mas ele é intimado. Esta áurea o faz recuar e ficar nessa posição. Veja o comando do Senhor como é sério. Não te achegues para cá. Qual a razão disso, irmãos? O texto vai nos dizer no verso 5, que esse local onde Deus está, o local onde Deus naquele momento fez a sua habitação, era a Terra Santa. Veja que interessante. Nós não estamos falando aqui da Palestina, onde até hoje alguns, de forma equivocada, chamam de Terra Santa. Nós não estamos falando de um templo formal, onde alguns crentes ainda acham que o templo é mais santo do que os lugares aí fora. A ideia aqui, irmãos, é que nenhum desses espaços geográficos sem a presença de Deus, de forma especial, é santo. Mas com Deus, até a sua casa, onde você está agora reunido com a sua família, se Ele está presente aí em adoração, este lugar é santo. Então você percebe que a resposta a isso, como nós devemos agir diante de um encontro de Deus, um de Deus santo. O texto vai dizer, tirar a sandália do pé, esse lugar é santo. Tirar a sandália do pé indica aquele cuidado de quem está ali no deserto, acumulando sujeira no seu calçado, ele tira, para que ele possa se aproximar de forma mais limpa, ao mesmo tempo de forma mais humilde também. Isso se chama reverência. Não é chegar diante de Deus de qualquer jeito, sem preocupações. Nós entendemos essa tensão no ar, porque por mais que Ele nos convide, Ele é santo. Você lembra do texto que Guilherme leu? Ele nos trouxe para o seu reino, mas nós não podemos esquecer que Ele é fogo consumidor. Nós não devemos tratá-lo de forma desinteressada, leviana, sem preocupar-se com as nossas vestimentas, cheio de sujeira nos pés, melecando a sua casa. O nosso primeiro encontro com Deus, nós tivemos esse impacto. Por muito tempo nós vivemos no pecado e não nos importávamos com isso. Mas quando nos deparamos com o Deus Santo, nosso coração pesou. A sua justiça se revelou. Nosso pecado ficou patente. Nossa condenação ficou explícita e eminente. A santidade dele expôs a nossa nudez e a nossa impureza. Mas mesmo amparados, cobertos, vestidos pela justiça de Cristo, pela sua pureza, esse senso de reverência à santidade de Deus permanece em nós. É por isso que quando nós estamos juntos para cultuar, nós prezamos por um momento de seriedade, concentração, contrição, confissão de pecados. É por isso que mesmo onde você está aí,
Por favor, irmão, redobre o esforço para que a sua família esteja atenta ao Senhor falando. Isso é muito sério. Até mesmo quando nós chegarmos no encontro final, despidos de toda mancha, de toda mácula do pecado, nós ainda nos curvaremos a Ele, porque saberemos que a sua santidade é incomparável. Não tire isso de vista. Nosso Deus é santo. E quando nos encontramos com Ele, esse encontro também deve ser marcado por reverência. Quando a claridade invade o mundo sombrio, são desfeitas todas as fortalezas que ocultam os vícios. São expostos os segredos até dos mais puros. São reveladas as nossas sombras remanescentes. Quando a pureza jorra na sequidão do deserto, a infertilidade perde o seu refúgio. A imperfeição confessa a aridez de todos os seus caminhos. A ausência de virtudes é desmascarada. Quando somos colocados diante daquele que é santo, não há mortal que infle o seu ego, que alardeie os seus feitos, que olhe altivamente para o céu. Mas onde o incrédulo só colhe desespero e condenação, aquele que foi adotado pela santidade crucificada, ele entrega o temor reverente de um filho amado. Nós não temos mais medo de ser condenado por essa pureza, mas nem por isso nós somos levianos. Nós entregamos temor reverente ao nosso Pai Santo. Alguns de vocês vieram de um contexto legalista. Estão se desfazendo ainda de muitos entraves que foram acrescentados por homens. Mas o que não pode acontecer numa igreja onde você está sendo exposto ao Evangelho é que você perca de vista a seriedade de viver uma vida de comunhão com Deus, a seriedade de estar na presença de um Deus santo. Aqueles que são adotados em Cristo, eles permanecem reverentes ao Senhor. Onde você está? Lute contra a irreverência do coração. E semana que vem, com a graça do Senhor, se você estiver conosco, mesmo que haja alegria, descontração, de rever os irmãos, até a distância vai nos ajudar nisso. Não esqueça que o principal é estar de joelhos diante do Rei do Universo. Este é o foco, este é o centro. Tire as sandálias e adore a Deus junto conosco. O encontro com Deus, ele é marcado por encantamento, mas também reverência. Ele é marcado ainda, irmãos, em terceiro lugar, por consolo. Leamos os versos 6 e 9. Abrindo... Não. 6 e 9. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir àquela terra boa, ampla terra, que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. O que torna o encontro com Deus tão atrativo aos pecadores cansados? O encantamento que a sua presença revela nos distrai, mas nós precisamos de mais. Será que é o assombro e a reverência que a sua santidade exige? Isso causa admiração, impacto no nosso coração, induz ao quebrantamento. Mas nós precisamos de mais. Há consolo para nós, há graça para nós, há. E é isso que torna esse momento tão esperançoso para pecadores.
Veja que no verso 6, Moisés ainda está impactado pela santidade. Ele teme olhar na direção da sarça. Ele esconde o seu rosto. E como é que o Senhor afasta essa postura de Moisés? Ele nos quer reverente, mas não nos quer assustados. Guilherme destacou muito bem isso. A ideia não é fazer medo, é respeito. Ele não quer que a gente se afaste, ele quer que a gente se aproxime dele para que ele afaste os nossos temores. E olha só como Deus vai lidar com isso agora com Moisés. Verso 7, ele vai declarar a sua intenção. Na verdade, no verso 6, ele vai se identificar como o Deus do pai de Moisés. Sim, o Deus da aliança. Abraão, Isaque, Jacó. Mas o Deus do seu pai. Veja que a primeira coisa que Deus faz é isso, mostra o pacto. E para que Moisés não se sinta incluído do pacto, ele diz o Deus do teu pai. Ou seja, você tem um pacto comigo, Moisés. Calma. Deixa eu falar agora a minha intenção. Eu não vim te destruir. Eu vim destruir os teus inimigos. O verso 7 vai dizer, eu vi a aflição do meu povo. Nós temos um combo aqui de verbos extraordinários. Vi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o sofrimento. Meus irmãos, não tem como não ver se conhece o sofrimento. E pensar, claro que Deus conhece. De forma, Ele tem informações sobre isso. Ele viu do céu. Mas você lembra de Jesus Cristo, que Ele era um homem experimentado em dores. Então esse tipo de declaração à luz de Jesus tem outro significado. Eu conheço o sofrimento. É um Deus que sofre. Eu vi, eu ouvi, eu conheço. Por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Olha que declaração magnífica. Eu desci para livrá-los. Como é que a gente pode ver esses versos e não lembrar do nosso Salvador, que é o nosso consolo? Quando nós nos encontramos com Deus, Ele comunica consolo ao nosso coração, porque Ele promete intervenções graciosas e nos faz lembrar daquela que é a maior de todas, o próprio Deus que sentiu o nosso sofrimento, que desceu para nos livrar. A promessa é de que esse Senhor vai nos livrar das mãos dos egípcios e vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. E veja que no próprio verso 8 ele vai dizer, essa terra que pertence ao cananeu, ao Eteu, ao Amorreu, ao Ferezeu, é como se Deus dissesse, eu sei que tem gente lá, mas assim como eu vou livrar vocês com mão forte, eu vou dar essa terra a vocês com mão forte. Depois de mencionar esse poder, ele termina o verso 9, fechando parênteses, voltando para a misericórdia. Eu ouvi, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu vou agir em favor de vocês. Nosso primeiro encontro com o Senhor também, ele foi marcado por desolação por causa do pecado. Mas este não era, de modo algum, o quadro final que o Deus da nossa salvação estava preenchendo. Ele nos falou sobre o Filho que desceu e nos livrou da nossa aflição, que nos consolou com o afeto crucificado. E ainda hoje, quando nos encontramos com Ele pela Sua palavra e no culto público, de forma especial, o consolo divino é exposto, a cruz é pregada, o Salvador, o nosso Consolador Espírito Santo vem até nós, o Evangelho ressoa como uma nota de esperança, acalma o nosso coração e fortalece o nosso vigor, nos ergue no dia da redenção final. A promessa, inclusive, é que este Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque o sofrimento é passageiro, mas o consolo é eterno. E o encontro com Deus é marcado por consolo. Ressoa na imensidão fria do universo o clamor desesperado de alguém tão pequeno e tão fraco. Quem ouvirá a súplica deste que não tem nada a oferecer? Quem romperá os grilhões da indiferença que permeiam a nossa vida? E sendo este ainda culpado, como ele poderia ter alguma esperança?
O Filho encarnado é a nossa esperança. Porque Ele é a promessa de acolhimento aos desabrigados. E Ele é a boa nova de perdão aos encarcerados. Nos braços de Cristo nós encontramos o abraço de afeto que consola o desvalido e fortalece o angustiado. O pacto da graça é o palco onde o consolo divino resplandece e nos anima. Em um mundo carente de consolo, os homens andam desesperados e angustiados, mas você tem em Cristo e na sua palavra consolo para você, diário. Você tem consolo para a sua família, distribua esse consolo dentro de casa. E como igreja, venhamos todos juntos à fonte do consolo, ouvir do Evangelho e ser fortalecido no Senhor. Anseie por esse momento que está chegando. Que dia maravilhoso será. Nós seremos consolados por Deus como família da fé. Como não ter o coração cheio de expectativa maravilhosa para esse encontro? O encontro com Deus tem encantamento, tem reverência e tem consolo. Mas tem também, irmãos, comissão. Versos 10 a 12. Acompanhem comigo a leitura. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. O encontro com Deus, ele não é passivo ou meramente contemplativo. Envolve ação, participação e, na verdade, comissão. Veja, por exemplo, a ideia que nós temos de culto, já que estamos falando disso. Nós não assistimos culto, nós prestamos culto. É um desafio até para você que está em casa. Não assista, preste. Individualmente ou como família. Não é passivo. Envolve ação, comissão. Uma resposta a Deus no culto e fora do culto. Veja o que acontece com Moisés nesse encontro. Por um lado, ele recebe grandes promessas. Versos 6 a 9. Ouvi, vou intervir, vou livrar vocês. Mas ao mesmo tempo, ao que ele diz no verso 10. Vem, porque eu te enviarei para que tires o meu povo. Veja que interessante. Ao mesmo tempo o Senhor vai tirar e ao mesmo tempo é Moisés que vai tirar. É quase que um paradoxo. Mas nós precisamos entender que esse modo de agir de Deus não é incomum. Por um lado ele tem promessas. Por outro, ele dá ordens ao seu povo. Vai e faça, eu vou fazer através de vocês. Uma comissão. Mas é certo que Moisés, diante de tudo isso, ele se questiona. Quem sou eu para dar cabo dessa missão? Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Deus de Israel? Mas o Senhor, no verso 12, acaba com esse argumento e diz: não é você, Moisés. Não é você, Rodrigo. Não é você que está aí. Sou eu. Eu vou estar com você. Eu serei contigo. E o sinal de que eu sou contigo e de que essa missão vai ter bom êxito é que vocês estarão aqui cultuando nesse mesmo monte. De fato, isso acontece no capítulo 19 de Êxodo. Depois de todo aquele processo de libertação, eles voltam e cultuam ali. Mas você entende que sinal esquisito? A gente quer um sinal anterior que nos ajude a contemplar ou ter segurança em algo que vai acontecer depois. O sinal de Deus é depois. Vá. O sinal é que vocês vão adorar aqui. É uma promessa. Moisés deve ir pela fé, ouvir a comissão e andar, mesmo sem enxergar ainda, mesmo com dúvidas a respeito de si mesmo, confiando em Deus, na sua presença e no seu poder.
Os nossos encontros com Deus também, irmãos, têm esse caráter de comissão. Porque um dia éramos escravos do pecado, fomos libertos para cultuar no deserto, mas enquanto rumamos à terra prometida, Ele não nos deixa somente nessa posição de lábios ativos e braços inertes. Ele nos chama ao serviço. E a cada novo encontro, seja no encontro com a palavra individual, seja no culto, Ele nos estimula, Ele nos relembra dos deveres que temos para com o Deus da nossa salvação. É claro que Ele lembra das promessas, Ele prometeu que vai salvar, mas Ele diz, você vai pregar. Ele prometeu que vai nos santificar, mas Ele diz, lute contra o pecado. Ele prometeu que vai ter uma presença de consolo nesse mundo, mas Ele nos chama a estender a mão, a acolher. O Senhor nos chama para um reino que se expande, mas Ele nos chama para servir, para lutar, para nos engajar. Ele nos comissiona. E ainda no fim, quando toda a sua obra for consumada, Apocalipse 22:3 diz que diante do trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos ainda o servirão. Sempre, irmãos. Os encontros com Deus, eles têm esse elemento de comissão. Porque o serviço cristão não é uma nota acidental, acrescentada sem muita importância no rodapé da história da redenção. Quem anda com o Senhor, não fique inerte, sempre vai receber uma missão. O Deus Criador, ainda no jardim, nos entregou mandatos. Eles não foram revogados com a queda, nós estamos vendo isso aqui nas quartas. E o Deus Redentor também nos comissiona a pregação, ao discipulado, a espalhar a sua glória nesse mundo. E mesmo quando o pecado for extirpado de nós, o serviço ainda permanecerá, pois há dignidade no trabalho e o Senhor não nos privará dessa oportunidade. Abençoando os outros com os nossos dons, nós concretizamos intenções de amor e nos tornamos parecidos com aquele que nos serviu com a sua própria vida, Cristo, o servo sofredor. Irmãos, Deus tem encontrado-se com você nesses dias de isolamento, mesmo sem o culto. Você tem se encontrado com Ele na palavra, a graça dele tem te alcançado, Ele tem falado ao seu coração. Então deixa eu dizer uma coisa bem clara, você não está de férias. Você deve buscar formas de servir a Deus e os seus irmãos, você não está de férias. Sempre que Deus nos encontra, Ele nos comissiona. E agora que vamos voltar para o ajuntamento, para a igreja, para a comunidade, não pense que agora você é servido de forma melhor na igreja. A comunidade não é um lugar onde você vai atrás de serviços. É um lugar onde você vai ser capacitado, estimulado, provocado pelo Senhor para servir. Nós não estamos de férias. E você que vê de casa e não se envolve com o Senhor e com a sua obra, Ele está te chamando a sair dessa posição e a conhecer o que é a igreja, o que é entregar-se em favor dos outros. Deus falou com você nesses dias? Então, parabéns. Você está sendo chamado para a salvação, para a santificação e para o serviço ao Senhor. O encontro com Deus tem encorajamento, reverência, consolo, comissão e, por fim, encorajamento. Versos 13 a 22, faremos uma leitura mais rápida porque é um trecho maior, mas é importante ler esse trecho todo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi eu? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai,
ajunta os anciões e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimenta, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, despojarei os egípcios. Nos encontramos com Deus. Os olhos brilham com o encantamento que Ele produz. O joelho curvado atende o chamado da reverência de sua santidade. O coração está confortado e acalentado pelo consolo do Evangelho. As mãos dispostas e prontas ao serviço diante da sua comissão. Mas olhamos para fora e o faraó ainda nos amedronta. O Egito se levanta contra nós, a peste ainda nos circunda. Temos um deserto pela frente. Será que conseguiremos? Onde encontraremos força e ânimo para a jornada? No encontro com Deus. Ele vem nos encorajar. Moisés segue com as suas objeções e ele diz: Senhor, quando eu encontrar com esses homens, como é que eu vou dizer que falam em teu nome? É interessante que aqui talvez seja um gatilho para um trauma passado de Moisés. Assim que ele ficou sabendo que era um hebreu, ele matou um egípcio que torturava um dos seus irmãos. Mas ele não foi recebido bem pelos outros hebreus que disseram: quem te colocou como juiz entre nós? Talvez esse seja o trauma de Moisés. Ele precisa levar o nome do Senhor de forma especial, uma revelação do Senhor, para que aquelas pessoas saibam que ele está com ele. Mas veja o que Deus faz. No verso 14 ele diz: dirás a ele que eu sou o que sou. Interessante que essa formulação é o tetagrama, é o nome do Senhor que os judeus guardam com tanta reverência. Deus tem outros títulos e ele usou no Gênesis, como por exemplo El Shaddai, que destaca um atributo, que é a força. Mas aqui não. O nome que é dado para que Moisés leve ao povo é: eu sou o que sou. Autoexistente, imutável, não sujeito à variação. Eu sou aquele que há de vir. Essa é a descrição. Olha o poder que está contido nesse nome. Mas ao mesmo tempo, veja que ele repete tantas vezes aqui a Moisés e ao povo que deve ouvir por boca de Moisés. Mas ao mesmo tempo eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, vocês têm uma missão muito dura pela frente. Vocês vão enfrentar o maior império do mundo. Eu sei, mas lembrem-se, eu sou o que sou, o grande eu sou está com vocês. E lembrem-se, tamanho poder é canalizado pelo pacto, pela aliança. É assim que eu serei chamado eternamente. É por isso que vocês podem confiar. Deus é tão sábio que em poucos versos ele vai narrar toda a epopeia que se estende daqui até o capítulo 18, o Êxodo. Ele vai dizer que eles vão comunicar-se com o faraó, que o faraó vai resistir, que ele vai levantar sua mão forte contra o Egito com prodígios e maravilhas. Veja só, é como se Deus dissesse: quando a oposição se levantar, não se atemorize, eu sabia, eu estou preparado para isso.
Me faz lembrar o Senhor Jesus Cristo, quando nas suas últimas palavras adverte os seus discípulos, diz: eu estou dizendo que vocês vão ser rejeitados e perseguidos para que vocês não tropecem, está tudo debaixo do meu controle. Interessante que o Senhor revela até o final surpreendente dessa epopeia. Versos 20 a 22 diz que eles vão ser libertos. E que as mulheres do Egito vão pegar suas joias e vão dar aos filhos de Israel. Eles vão levar os despojos da guerra. Eles serão vitoriosos. Eles sairão adornados, eles sairão recompensados pelo seu trabalho e pelas injustiças que cometeram. Tudo isso é Deus antecipando o futuro, revelando a sua glória, demonstrando os seus atributos, lembrando do pacto, para que o coração deles fosse encorajado. Quantas vezes o medo invade o nosso coração, mas quando nós buscamos o Senhor e lemos na sua palavra, temos uma revelação tão forte dele, que o medo evapora. Quantas vezes nós não entramos também cabisbaixos no culto, no ajuntamento, com medo do amanhã, com medo da praga, com medo da crise, e o Senhor vem ao nosso coração, nos lembra quem Ele é, o que Ele fez e os seus compromissos eternos para conosco, inclusive anunciando que teremos dias difíceis, mas Ele venceu o mundo. Nós somos encorajados. Até no nosso encontro final, nós seremos fortalecidos de caminhada em caminhada, de passo em passo, pela fé do Senhor. Enquanto caminhamos, nós temos tempestades de adversidade que se erguem em nossa direção. Nós temos um vendaval de perseguição que se avizinha dos nossos passos. Os estrondos das provações muitas vezes nos despertam em nosso leito, assaltam a nossa paz, trazem insônia e angústia. Há uma neblina no amanhã. Nós não podemos antever a estrada, mas sabe por que nós temos perseverança? Porque todo o caminho adiante de nós, mesmo os espinhos e as pedras, foram traçadas na eternidade pelo Pai, foram desbravadas pelos pés santos do Filho e são anunciadas pelo Espírito, a fim de nos encorajar. O Deus triuno está conosco, a sua graça é o nosso escudo, é por isso que nós seguimos, é por isso que nós lutamos, é por isso que nós triunfaremos nele e para a glória dele. Quais são os temores que invadem o teu coração? Entregue a Deus em oração, apresente ao Senhor e deixe que Ele descarregue toda a sua ansiedade. Precisamos desse encontro diário. E no meio de tantas angústias e tantas incertezas, nós vamos retornar ao culto, irmãos. Você consegue perceber que Deus vai estar nos encorajando de forma coletiva e mostrando que este é o nosso final. O nosso final não é a doença, o nosso final não é a morte, o nosso final é a adoração. Isso é encorajamento da parte de Deus. O encontro com Deus nos encoraja. A vida cristã é feita de encontros. A vida cristã é feita de grandes encontros. O primeiro deles, a nossa conversão, foi o dia que nós contemplamos pela primeira vez a beleza e a glória do nosso Cristo. Mas diariamente, semanalmente, indivíduos e famílias continuam buscando mais ao Senhor. E depois de um longo tempo, as portas serão abertas. E esta igreja, esta família, vai se juntar para buscar o Senhor juntos. E sabe o que nos aguarda aqui, irmãos? Encantamento com a sua beleza, reverência diante da sua santidade, consolo por causa da sua graça, comissão ao seu serviço e encorajamento diante da sua glória e do seu poder. Enquanto caminhamos para o encontro eterno, nos alegramos com Deus que antecipa esses momentos por sua graça, aperitivos do banquete que está por vir. Prepare o seu coração. Prepare a sua família. Que esse encontro seja precioso para você. Que esses encontros sejam o seu maior tesouro.
Vamos cantar ao Senhor. Vamos engrandecer o seu nome. Cante em casa. Feche os olhos e já imagine que daqui a alguns momentos nós cantaremos juntos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma versão do Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Força e formosura no seu santuário. Pai amado e Pai bendito, nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor esteve conosco e falou conosco, mesmo em nossas casas, porque nós temos acesso a Ti pelo novo e vivo caminho de Jesus Cristo. Portanto, Senhor, enche a nossa alma com encantamento diante da Tua beleza. Nos dá reverência, Senhor. Nos dá o desejo de Te tratar com honra devida, Pai. Nós também Te pedimos, Senhor, que o consolo que vem do Teu Evangelho possa acalmar o nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, que possamos honrar essa comissão que o Senhor nos deu, os dons e talentos, a nossa missão de anunciar o Evangelho, de servir na Tua igreja, no Teu reino, Senhor, mesmo em tempos de isolamento social.
também pedimos que o encorajamento do Teu pacto, dos Teus atributos, nos fortaleçam para as nossas lutas. Abençoa, Senhor, o retorno do jardim. Abençoa também os irmãos que não podem retornar nesse momento, que eles continuem se encontrando contigo, Senhor, mesmo nos seus lares. Abençoa todo o teu povo, glorifica o teu nome em nossas vidas. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, todo o povo de Deus reunido, espalhado nos seus lares, Pai. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Bem, irmãos, na nossa liturgia o aviso aí foi dado à exaustão, mas é porque o momento, de fato, merece isso. Nós estamos nos preparando para o retorno semana que vem. Estamos ajeitando um novo local. Assis Chateaubriand 2092, se você não viu os vídeos ainda, certo? É um espaço mais amplo. Nós poderemos fazer aquele distanciamento sanitário de 1,5 metro e mesmo assim vai caber a igreja. No primeiro momento, nós, é claro que teremos algumas restrições. Ao longo da semana, nós iremos colocar um aviso sobre tanto as restrições necessárias de pessoas, como os comportamentos que devem ser tomados, as normas, certo? Isso vai ser bem colocado, seguindo, claro, as recomendações do poder público, certo? Peço que ore, essa semana é uma semana decisiva, nós estamos nos preparando aí. Se você pode estar conosco de forma segura, se você pode cultuar conosco, vai ser maravilhoso receber você nesse novo endereço, nesse novo momento. Vai ser uma festa linda. Ao mesmo tempo, se você não pode, por questões de saúde, por questões da faixa etária, grupo de risco, enfim, que você possa continuar conosco espiritualmente, virtualmente, buscando ao Senhor, sendo alcançado por sua graça onde você está, certo? As transmissões vão continuar, nós iremos manter esse padrão, certo? Nós tomaremos as medidas para isso, inclusive os irmãos que são de fora me perguntaram essa semana se as transmissões vão continuar. Vão, irmão. Se você tem acompanhado aí de fora ou por estar em isolamento aqui na nossa cidade, mesmo sendo membro do nosso jardim, fique calmo, a transmissão vai continuar, certo? Até que isso tudo passe e até depois que passe, nós pretendemos continuar. Enfim, Deus abençoe, boa semana, fiquem com Deus, nos vemos domingo, se assim o Senhor permitir.